Varadkar. Eles devem permanecer na capital irlandesa até essa quarta-feira. A viagem ocorre a pedido do governo britânico. De acordo com um comunicado divulgado pela Casa Real, o casal está ansioso para aprender mais sobre a história da Irlanda, a cultura e o povo local. O sexto na linha de sucessão ao trono, Harry e Meghan já haviam anunciado que este ano irão visitar ainda a Austrália, Fiji, Tonga e Nova Zelândia. O ator George Clooney sofreu leves ferimentos nesta terça-feira depois de um acidente com uma motocicleta do tipo scooter. A estrela circulava pela costa coralina na região de Sardenha quando o veículo se chocou contra um carro. O ator foi arremessado sobre o para-brisas do veículo. O motorista acionou uma ambulância que encaminhou Clooney para um hospital, onde permaneceu por poucas horas para realizar uma série de exames. Ele sofreu ferimentos leves em uma das pernas e braços e no quadril. George Clooney está na ilha italiana para gravar a série Catch-22, que conta a história de um piloto americano durante a Segunda Guerra Mundial. Uma casa típica dos Estados Unidos, com um toque de irreverência. Uma exposição interativa na capital americana convida o público a olhar de novas maneiras para situações cotidianas. A proposta da casa divertida é converter o local onde vivemos em espaço para brincar. Aqui, as paredes de espuma se dissolvem. Os móveis parecem ter vida própria. E no lugar de enfeites, o interior está cheio de jogos. Uma coisa que queríamos fazer era integrar o conceito de jogo com cenários que convidam as pessoas a experimentar a arquitetura e os ambientes da mesma forma que uma criança faria. A ideia é baixar a guarda e encarar tudo de outra maneira. Isso é parte do conceito de transformar algo familiar em extraordinário. Como é verão nos Estados Unidos, a principal atração é a piscina. Depois de se afundar em cerca de 175 mil bolas transparentes, os visitantes podem descansar em cadeiras de praia sobre uma superfície que imita areia. O cenário é inteiramente branco, assim como a casa. O que o público leva da casa é que as coisas mais simples e normais podem ser vistas de uma forma diferente. Isso é um sinal de liberdade, e a liberdade é a semente do futuro. A instalação foi montada pelo grupo Snarkitecture, que se dedica a explorar os limites entre a arte e a arquitetura. O espaço vai ficar aberto até 3 de setembro, no Museu da Construção dos Estados Unidos. As fortes chuvas registradas nos últimos dias no oeste do Japão deixaram mais de 150 mortos. Autoridades e a imprensa local divergem quanto ao número de desaparecidos, mas as chances de encontrar pessoas com vida são cada vez mais remotas. As fortes chuvas registradas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, ondas de lama e muitos danos. Esta é a maior tragédia provocada por um fenômeno meteorológico no Japão desde 1982. Em 72 horas, foram registrados recordes pluviométricos em 118 pontos de observação de 15 municípios. Mais de 8 mil pessoas que abandonaram suas casas permaneciam em refúgios, enquanto outras limpam as ruas e contabilizam os prejuízos. Mais de 200 mil casas estão sem abastecimento de água. Nas áreas em que havia construções nas encostas das montanhas, os deslizamentos destruíram as casas e alguns bairros foram completamente tomados pela lama. O número de mortos em um descarrilamento na região de Tekirdağ, noroeste da Turquia, subiu para 24. As operações de busca entre os destroços do acidente ocorrido no domingo terminaram. O veículo, com 362 passageiros, viajava de Capiculi, na fronteira com a Bulgária, para Istambul, quando 6 vagões descarrilaram perto de Sarılar. O trem descarrilou depois do colapso dos trilhos em parte da ferrovia, provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias, de acordo com a imprensa. O ministro dos Transportes disse que os trilhos passaram por uma inspeção em abril. O presidente turco Recep Erdogan, que inicia nesta segunda-feira um novo mandato com poderes ampliados,
anunciou uma investigação sobre o caso. Nos últimos anos, várias linhas de alta velocidade foram construídas para que os viajantes optassem pelos trens. Vários acidentes foram registrados na Turquia. Este foi o mais grave desde 2004, quando um trem descarrilou em Sakarya, deixando 41 mortos e 80 feridos. Harvey Weinstein se declarou nesta segunda-feira inocente das mais recentes acusações de abuso sexual. O produtor se apresentou diante de uma corte em Manhattan. Dessa vez, o magnata foi denunciado por forçar uma mulher a praticar sexo oral nele em 10 de julho de 2006. Se a queixa for provada, ele pode ser condenado à prisão perpétua. Não foi a primeira vez que Weinstein precisou defender sua inocência este ano. Em junho, ele teve que responder a acusações de estupro feitas por 2 outras mulheres, incluindo a atriz Lucia Evans. Em outubro do ano passado, cerca de 100 mulheres relataram que foram assediadas ou abusadas sexualmente por Weinstein, que era um dos produtores mais famosos de Hollywood. Weinstein foi preso apesar de negar todas as acusações. Ele saiu da cadeia depois de pagar uma fiança de $1 milhão. Mesmo em liberdade, Harvey Weinstein precisa usar um bracelete eletrônico e não pode sair dos estados de Nova York e Connecticut. A próxima audiência está marcada para o dia 20 de setembro. 8 filhotes de lobo mexicano nasceram em um zoológico na cidade do México. A ninhada é a maior registrada em cativeiro na capital mexicana desde os anos 80. Foi nessa época que começou um programa com o governo dos Estados Unidos para salvar a espécie ameaçada que é endêmica na área de fronteira entre os dois países. Os 6 machos e 2 fêmeas nasceram em 17 de abril sem testemunhas humanas. Isso deve ser o mais natural possível porque são animais em que não se deve botar a mão. A mãe, Pearl, se refugiou na toca uma semana antes de dar à luz, enquanto o pai, Yoltik, conseguia comida. As autoridades iniciaram uma votação na internet para que a população escolha os nomes dos lobos, todos de origem indígena. O lobo mexicano é a menor subespécie de lobos da América do Norte. Existem apenas 350 exemplares no mundo devido à caça, perda de habitat e extermínio, porque a espécie era acusada de espalhar raiva. A esperança renasce com essa grande ninhada e os cuidadores cogitam inseri-los à vida selvagem se as condições permitirem. Cristiano Ronaldo é da Juventus. Após 9 anos no Real Madrid, o astro português deixou o clube onde se tornou uma lenda para iniciar uma nova etapa no clube italiano nesta terça-feira. A transferência sacode o mundo do futebol. Em comunicado, o Real Madrid informou que concordou com a negociação, atendendo à vontade e a um pedido do craque. Foi o próprio jogador quem iniciou as especulações no dia 26 de maio, poucos minutos depois de levantar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Na ocasião, o atacante afirmou que tinha sido muito bonito defender o Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, a Juventus de Turim vai pagar 105 milhões de euros na transferência. O craque vai ter um contrato de 4 anos, com salário de 30 milhões de euros por temporada. Cristiano Ronaldo, de 33 anos, já conquistou 5 bolas de ouro, 4 delas atuando pelo Real Madrid, e se tornou o maior artilheiro da história do clube espanhol, com 451 gols em 438 jogos. A Bélgica não chega a uma semifinal da Copa desde 1986, mas mesmo com a derrota para a França por 1-0 nesta terça-feira, fez uma de suas melhores campanhas na história do Mundial. Ainda assim, muitos torcedores na saída da Arena São Petersburgo estavam inconformados. I'm very sad because it was
Estou muito triste, fazem 32 anos que chegamos tão longe, agora tivemos uma grande chance, foi muito perto. A França estava defensiva, sem muitas chances, mas foi a primeira a fazer gol. É bem triste. Defensive, not many chances, and yeah, the first who make a goal, yeah, very, very sad. O goleiro belga Thibaut Courtois chegou a declarar que a equipe perdeu para um time que não joga nada, apenas se defende. Entre os torcedores, alguém parecia concordar. Tínhamos o melhor ataque do torneio, mesmo assim não conseguimos fazer gol. O time mais inteligente foi para a final. Inteligência ou não, a seleção de Roberto Martínez de fato teve o melhor ataque do Mundial e foi a única a vencer os 5 jogos do torneio. Motivo de orgulho, não? De um lado, estamos felizes que chegamos tão longe, estamos orgulhosos de nossos jogadores, mas por outro, estamos desapontados. Podemos nunca ver outra oportunidade como essa na vida. Se eles vão estar prontos para a próxima chance no Catar em 2022 é uma questão de tempo. A França venceu a Bélgica por 1-0 nesta terça-feira em São Petersburgo e se garantiu na final da Copa do Mundo. O zagueiro Samuel Umtiti, do Barcelona, fez o único gol do jogo de cabeça após cobrança de escanteio, aos 6 minutos do segundo tempo. A final vai ser especial para o técnico Didier Deschamps, que foi capitão na primeira decisão dos franceses em uma Copa há 20 anos, levantando a taça em casa ao vencer o Brasil na final por 3-0. Deschamps pode se juntar a Zagallo e Beckenbauer como únicos que conquistaram o título como jogador e treinador. Depois do vice-campeonato para a Itália em 2006, a França tem mais uma chance de chegar ao bicampeonato contra a Inglaterra ou Croácia, que se enfrentam nesta quarta em Moscou por uma vaga na final. Já a geração dourada da Bélgica, que eliminou o Brasil nas quartas de final, vai em busca de um terceiro lugar no sábado, dia 14. A grande final será no dia seguinte em Moscou, ao meio-dia pelo horário de Brasília. Foi impossível não explodir de emoção. Os franceses voltaram à final de uma Copa do Mundo depois de 12 anos, em vitória sobre a Bélgica por 1-0 nesta terça-feira. As imagens são de uma das principais praças da capital parisiense. Na Champs-Élysées, um dos principais cartões postais de Paris, os torcedores também celebraram com fogos. Muitos, literalmente, tomaram as ruas e nem se importaram com o trânsito. Mas os parisienses pareciam mesmo sem limites. Até um ônibus foi alvo da felicidade dos franceses. A última vez que o time europeu esteve na decisão do torneio foi em 2006, quando perdeu para a Itália nos pênaltis. A França já tem um título mundial. Conquistou como anfitriã em 98 o primeiro campeonato em cima dos brasileiros. Os Bleus esperam o vencedor do duelo entre Inglaterra e Croácia nessa quarta para conhecer o adversário na decisão da Copa do Mundo da Rússia. É como se eles estivessem na frente da TV assistindo ao jogo. Com a ajuda de intérpretes de Libras, deficientes auditivos e visuais acompanharam o jogo entre Brasil e Bélgica no Memorial da Inclusão em São Paulo. Em uma tábua chamada de campinho tátil, em forma de campo de futebol, eles ficaram sabendo de tudo que se passava em campo. Se o Brasil está atacando mais pela direita, mais pela esquerda, se está acontecendo um pênalti, se a bola bateu na trave, se o país está atacando mais ou menos. Então nós fizemos esse campinho com essa textura que imita uma grama e com essa cola, que é como se fosse uma tinta de alto relevo, para que ele tivesse noção do que era o campo, né? Queremos celebrar a inclusão no momento em que pessoas com e sem deficiência podem ter acesso a um jogo do Brasil e realmente estar junto, torcer junto e vibrar pelo Brasil. Para quem acompanhou o jogo em todos os seus detalhes, a derrota não foi fácil. Coração triste, muito triste. Agora eu vou torcer para a Bélgica. Em meio à tristeza, eles sabem que a vitória foi da solidariedade.